Olá, o meu nome é Ana Paula de Supoio, eu sou doutoranda em comunicação na Universidade Federal de Juiz de Fora e a apresentação que eu trouxe para hoje é uma das indagações que eu tenho feito na minha pesquisa de doutorado e a apresentação ela é intitulada Crítica Teatral Jornalística como um lugar de compartilhamento da experiência. Bom, a pergunta, que vai aí direcionar todo esse artigo ela é como que a crítica teatral veiculada em jornais, ela começa a se desvincular do projeto de crítica teatral moderna. E aí, para entender, um pouco dessa pergunta, da onde ela vem, é importante entender essa linha do tempo, da própria história da crítica teatral brasileira, que foi veiculada aí nos impressos. E é importante a gente entender que quando essa crítica ela começa a entrar nesses jornais e nas revistas, foi no século XIX, e ela tinha um caráter mais de uma crônica social. Então, esse crítico, em vez dele falar mais do próprio espetáculo, ele trazia mais algumas questões do próprio ambiente daquele teatro, das pessoas que estavam ali, que as pessoas que estavam frequentando aquele ambiente, então falava mais do próprio público, então trazia mais questões sociais do que propriamente o que estava acontecendo em cena. Um outro marco é em que, em 1937, a gente tem a criação da Associação Brasileira de Críticos Teatrais. Essa associação, ela vai tentar, ainda modificar um pouco, dessa crítica, dessa crônica, que parecia como mais uma crônica social, mas ainda assim, essas pessoas, esses críticos que faziam parte dessa associação, ainda traziam um caráter social dentro dessa crítica e também um caráter publicitário, de publicizar, esses espetáculos, e menos um caráter aí de reflexão, sobre o próprio espetáculo. Algo muito importante acontece em 1940, que é a implementação de um projeto de crítica teatral moderna. Esse projeto é implementado principalmente, criado pelo crítico Décio de Almeida Prado, e ele vai propor uma crítica mais reflexiva, uma crítica mais analítica, que vai observar mais aqueles elementos cênicos, que estão ali no palco, uma crítica mais didática, mais organizada. E, na verdade, esse projeto de crítica teatral moderna vai também propor uma observação grande também para a própria dramaturgia. Então, esses críticos que fizeram parte desse movimento inicial dessa crítica moderna olhavam muito também para a questão da própria dramaturgia. Então, eles já tinham conhecimento prévio do que iria também acontecer naquela cena. Em 1958, a gente vai ter a criação do Círculo Brasileiro de Críticos Teatrais. Esses críticos também participavam, desse projeto de crítica teatral moderna, dessas características, porém, esse Círculo Brasileiro de Críticos Teatrais, eles vão tentar também trazer uma certa legitimação dessa crítica teatral que estava sendo vinculada nesses impressos. E também eles vão tentar defender uma certa autonomia da profissão aí de crítico teatral. Então, era uma maneira também de especializar, de dar uma certa especialização para a própria profissão. E aí, por mais que a gente ainda mantenha, esse círculo ele vai se desfazer, essa crítica teatral moderna ela ainda vai respingar em diversas outras gerações, e o meu interesse é observar exatamente essa transição dessa década de 60 e dessa década para a década de 70, em que eu começo a observar uma certa presença desse experimentalismo dentro da crítica. Bom, alguns conceitos, algumas teorias que a gente vai se portar é o conceito de crítica teatral, para entender o que significa a crítica teatral. A gente vai utilizar o Bernard Dohr, que ele vai dizer que ela será, ao mesmo tempo, uma crítica do fato teatral, como fato estético, e a crítica das condições sociais e políticas da atividade teatral. Então, Bernard Dohr ele vai defender dois tipos de crítica, que é uma crítica semiológica, que vai trabalhar exatamente esses elementos, a análise do próprio espetáculo, mas também uma crítica sociológica, que vai falar do próprio contexto daquele teatro, o que estava acontecendo naquele momento. E no Brasil, nesse momento de década de 60 para a década de 70, a gente tem um período de ditadura militar, uma censura muito grande
né, dentro do próprio teatro. Então, essa crítica sociológica, né, que vai trazer também um pouco sobre o que estava acontecendo nesse contexto, né, que estava aí, claro, trazendo consequências graves, né, para o teatro. E a gente vai utilizar também o Barthes, que vai dizer que a crítica não é uma tabela de resultados ou um corpo de julgamentos, ela é essencialmente uma atividade, isto é, uma série de atos intelectuais profundamente engajados na existência histórica e subjetiva daquele que os realiza, isto é, os assume. Então, por mais, né, que esse crítico vá aí trazer, né, se basear nas teorias e nos próprios conceitos do teatro, também tem uma subjetividade dele ali presente, daquele tempo em que ele está vivendo também, né, dessa atmosfera, né, desse momento de década de 70 e década de 60 e década de 70, que obviamente também vai trazer consequências, né, para esse texto, para essa crítica teatral. Um outro conceito utilizado é de guinada subjetiva, que é proposto pela Beatriz Sarlo, e ela vai dizer, né, que essa subjetividade, né, esse reconhecimento de que essa subjetividade ela tem um lugar, né, e é um lugar muito válido dentro desse texto, mesmo que seja nesses impressos, né? A objetividade é importante, mas também esse lugar de importância dessa subjetividade, que também vai trazer diversos outros aspectos. E a crítica teatral, então, quando a gente vai olhar, né, ela está se apoiando nessa rememoração também dessa experiência. Então, essa subjetividade, ela também está muito atrelada à própria experiência desse crítico. E a narração da experiência, ela está unida, né, claro, ao corpo e à voz e à presença real do sujeito na cena do passado. Então, esse crítico está ali presente, ele está assistindo aquele espetáculo, né? Ele está ali naquele aqui e no agora. E um último conceito que a gente vai trabalhar é o conceito de experiência. Então, a gente vai observar, né, o Gumbrist, quando ele vai dizer, né, que ele aproxima a experiência estética dos acontecimentos do cotidiano, ampliando-a para além do domínio artístico. Ele considera, por se oporem ao fluxo da nossa experiência cotidiana, como rupturas, os momentos de experiência estética se parecem com pequenas crises, né? Então, ele vai atrelar a experiência estética muito à própria ruptura, né? Então, esses críticos, né? O que eles estavam sentindo ali, que latência que estava ali trazendo, né? Que estava incomodando, né? Que estava trazendo incômodo dentro daquele espetáculo. Então, Gumbrich, ele configura o valor estético de uma interação pelo efeito de presença, de proximidade de certos objetos e situações, né? Então, esse valor estético, ele está muito presente porque aquele crítico estava ali, ele estava próximo daquele objeto, daquele espetáculo, né? Daquela cena, né? Daqueles atores. E um outro autor que a gente utiliza é o Dewey, que ele vai dizer que estético não é o juízo do belo, mas aquilo que vai afetar o sujeito e o mundo, reconfigurando-os no fluir mesmo da vida, né? Então vai ser aquilo que está afetando ele naquele espetáculo, né? Que está trazendo aquele incômodo. E para isso, né, para a gente perceber toda essa movimentação, eu trabalho com o crítico teatral Jan Michalski. Esse crítico, né, ele além de crítico teatral, ele foi diretor, ele foi ator, ele também foi professor, né, depois que ele parou de escrever críticas. Eu estou observando especificamente as críticas que foram publicadas no Jornal do Brasil. Na minha pesquisa de doutorado, né, eu estou olhando toda a publicação que foi de 1964 até 82. Para a apresentação de hoje, eu fiz um recorte, né, que foi do ano de 1970. E algo interessante é que o Michalski, sempre ao final do ano, ele fazia um balanço de tudo que aconteceu na cena teatral brasileira, né? Que ele também, obviamente, assistiu, né? E teve a experiência daquele espetáculo. Em 1970, ele vai dizer, né, ele vai citar 14 espetáculos. Então, para esse artigo especificamente, eu observei essas 14 críticas, né, dessas peças, e eu fui atrás, então, dessas marcas, dessa experiência estética desse crítico. Para a apresentação, eu trouxe 3 críticas para a gente observar. A primeira é intitulada O Balcão, o teatro visto na vertical. Essa peça, O Balcão, né, ele vai falar que é muito difícil descrever a montagem de maneira que dê ao leitor uma ideia do impacto que o espectador recebe.
de saída ao ingressar no recinto e, posteriormente, durante as quase 3 horas de incessantes surpresas. Né? Então, ele vai falar, né, como que para ele, como crítico, também é difícil ele caracterizar essa própria montagem. Né? Então, ele vai dizer também as próprias dificuldades do crítico teatral, né, na hora de descrever uma peça que trouxe tantas movimentações diferentes para ele. E aí ele vai descrever, né, toda a cenografia que para ele foi muito impactante desse espetáculo, né, que estava modificando muito, né, em relação aos outros espetáculos que ele tinha assistido. Então ele vai dizer todo como que estava funcionando essa cenografia e vai dizer que essa descrição sumária dá uma ideia muito incompleta do mecanismo da encenação, pois a encenação quase nunca concentra num único local, mas espalha-se por toda a estrutura metálica, no meio a um vibrante e envolvente barulho. Né? Então ele vai falar, né, como que essa ação desses atores elas vão acontecer dentro dessa cenografia, né, e que ele considera que é muito vibrante, né, em meio ao barulho, né, então ele também vai dizer dessa própria música, né, que está tocando ali naquele espetáculo e que vai comover ele. E para finalizar nessa crítica, ele vai falar que desafio quem quer que seja a me convencer que não senti um arrepio diante de tamanho impacto de beleza. Né? Então, essa peça causou um arrepio nele, né? A experiência que ele teve, né, causou um arrepio dentro daquele espetáculo. A segunda crítica é intitulada Grupo Sonda de Rita Lee ao Rito, e ele vai falar que o espectador sai do teatro sob o impacto de uma forte experiência estética, mas também sobre a impressão de que essa experiência praticamente nada lhe comunicou além do seu próprio impacto. Então, quando ele vai falar do espectador, o Michalski ele se coloca como espectador, porque ele também é um espectador especializado, mas ainda assim ele coloca então a própria impressão dele como um indivíduo, mas ele coloca como também uma impressão coletiva, né, daquelas pessoas que estavam ali assistindo, né? Então, como foi impactante também, né, toda aquela movimentação, aquele fenômeno teatral. E a última crítica que eu trouxe para a apresentação, ela é intitulada Corpo Santo continua resistindo. E ele vai falar que o melhor momento da encenação é o pesadelo do rei, quando Turon parte para uma improvisação inteiramente sua, liberta dos entraves do texto e atinge pela única vez uma certa coerência delirante. Então, ele só consegue, né, ter essa noção, ter essa percepção dessa encenação porque ele estava ali presente. E ele conseguiu, né, observar uma improvisação. A improvisação é aquilo que sai do texto, né, aquilo que está ensaiado, né, anteriormente. Aquilo foi improvisado. Então, aquilo ali aconteceu naquele momento único, né, em que ele estava ali assistindo. E ele vai dizer, né, que eles acabam fazendo de Hoje Sou Um, que foi um outro espetáculo que ele assistiu, que ele comparou com o Corpo Santo, que ele vai falar que foi uma das realizações mais cansativas, esticadas e vazias de conteúdo dos últimos tempos. Né? Então, essa experiência que esse espetáculo Hoje Sou Um lhe causou, né, que foi bem cansativa, algumas vezes o Corpo Santo acabou parecendo com ela, né? Então foi uma experiência, né? Ele conta, né, dessa situação até meio cansativa do próprio espetáculo. E nas considerações finais, né, o que eu tenho observado é que esse crítico, né, o Ian Michalski, ele está aberto à experiência, né? Então ele é de uma geração que ele está mais aberto, né, a essas linguagens, né, a esses espetáculos. Algo interessante é que o Michalski ele privilegiava também o convívio aí com outros criadores, então talvez isso também vá beneficiar essa abertura dele, né, até na hora da escrita. Ele decupava a cena para compreendê-la a partir de suas diversas áreas criativas. Então, o Michalski ele vai decupar a cena, né, e vai trazer aí diversos aspectos dessa cena, não só cenografia, figurino, mas vai trazer também toda a movimentação desses atores, né, do próprio grupo teatral. E também, né, ele estava aberto, né, a gente percebe que ele estava aberto aí a esse diálogo com essas novas linguagens que foram propostas aí pelos grupos teatrais que surgiram durante as décadas de 60 e 70. Né, eram grupos amadores que traziam uma linguagem do improviso para a cena, são grupos teatrais que vão trabalhar também com uma produção mais cooperativa, mais coletiva,
né? Então trazia aí quebrava um pouco da hierarquia dentro do próprio grupo teatral. Então o Michalski estava aberto, né, a essas experiências. E mesmo sofrendo, né, a gente percebe, claro, os respingos aí dessa crítica teatral moderna, ele soube aí também conversar com as novas linguagens, com o contemporâneo. Muito obrigada.